gente, eu sou a Sara. E eu sou o Rivaldo André, às vezes eu serei Rivaldo e às vezes André nessa discussão. Esse é o 5º episódio do podcast de Etnomatemática. O nosso tema é Etnomatemática em sala de aula. Nós estaremos entrevistando a professora Andréa Lunks Conrado. A gente vai fazer uma conversa sobre a etnomatemática em sala de aula, a gente vai falar sobre a contextualização, todo o contexto da etnomatemática, os seus benefícios, as suas dificuldades também, e a gente vai até entrar também um pouco no assunto da insegurança do professor, em tentar aplicar isso em sala de aula, do medo depois de se formar, né? Vai ser uma conversa muito legal. Como o Rivaldo mencionou, o nosso é o 5º episódio de uma sequência que fala sobre a etnomatemática, só que olhando outras perspectivas. O primeiro episódio ele vai falar sobre o surgimento político da etnomatemática, então esse primeiro aborda questões mais teóricas. O segundo episódio ele vai falar sobre etnomatemática e educação indígena. No terceiro, a etnomatemática e africanidades. No quarto, vai relacionar a etnomatemática com a educação no campo. E esse nosso 5º e último vai relacionar a etnomatemática com a sala de aula. Se você tem interesse nesse tema ou ficou curioso sobre a etnomatemática, continue ouvindo o nosso podcast. Tá, então primeiro a gente vai pedir para você se apresentar, né? Quem seria a Andréia? Bom, difícil, né, a gente se sintetizar, mas eu sou professora de matemática, licenciada aqui pela USP, tenho mestrado e doutorado na área de educação, também aqui pela Faculdade de Educação da USP. Eu tenho já de atuação mais de 20 anos como professora, atuei na educação básica, também no ensino superior, na formação de professores em faculdades. Tive uma experiência importante na minha carreira, que foi atuar como servidora pública no INEP, trabalhando com as avaliações educacionais, e a minha pesquisa sempre foi no campo da etnomatemática, tanto mestrado quanto doutorado, e eu também atuo no grupo de estudos e pesquisas em etnomatemática aqui da USP, já desde a minha graduação. Então, eu digo que eu sempre vivi esse dilema, né, da gente olhar o mais particular, o mais local que a etnomatemática propõe. Trabalhei também com a formação dos professores indígenas aqui no estado de São Paulo, junto com a professora Maria do Carmo. E aí, então, quando eu cheguei em Brasília, essa dificuldade de lidar com o macro, né, com um país como o Brasil, tão grande, tão diverso, sem perder essa particularidade que a etnomatemática nos provoca a pensar. Então, acho que é isso. Atualmente, eu tenho atuado com assessorias em pesquisas educacionais, e também atuo com assessoria a escolas, com formação de professores, mas eu sou mãe do Vicente, que é o mais importante. Ficou longo, vocês acham? Não. Tá bom. Pode falar à vontade, viu? Tá bom. Eu acho que, não sei se está exatamente respondido, mas a gente queria saber mais, assim, como você chegou à etnomatemática, assim, qual foi a dificuldade que fez você querer entrar nessa área de pesquisa? Se foi uma dificuldade ou se foi um interesse que surgiu na graduação, não sei. Eu só queria justificar, né, essa pergunta, porque, assim, é a primeira vez que a gente está tendo um contato, né, de fato com a etnomatemática, e está sendo uma disciplina optativa. Então, se a gente não optasse por essa disciplina, a gente não ia ter esse contato, né? E aí, por isso, da onde surge, né, essa pergunta. Tá. Não, acho super importante. Gente, está tendo uma obra aqui em cima, então eu espero que não atrapalhe o áudio, mas se vocês acharem que fica muito ruim, quiserem que eu também grave depois de novo alguma coisa, vocês me falam, tá? Porque bem agora que começou essa barulheira. Bom, como é que foi o meu contato com a etnomatemática? Eu estava na graduação e, na verdade, eu fui uma estudante de um curso noturno aqui na graduação da USP. Eu trabalhava o dia todo, eu tinha feito um curso técnico em eletrônica, trabalhava com isso no mercado corporativo, no mundo corporativo. E no último ano,
que era o ano do estágio, eu decidi que eu queria viver a universidade mais intensamente, né? Então, foi um ano, assim, de muita dedicação, muito estudo, e nesse ano, a USP, como as estaduais paulistas, tiveram uma greve muito intensa também, isso foi 2000, mais ou menos, e eu, então, nesse movimento, eu tinha uma colega de graduação que participava de um grupo, já do grupo de pesquisa aqui da USP, com a professora Maria do Carmo. Ela mencionou a existência desse grupo, mas acabou que não deu muito certo esse encontro, mas eu já sabia que existia isso. E aí, um dia, eu fui para um projeto de extensão universitária, que a gente tinha aqui com vários cursos, e era um projeto que trabalhava com os clubes aqui da Prefeitura de São Paulo, que fazem, enfim, são espaços públicos, e a gente tinha um trabalho de educação nesses clubes. E aí conheci uma pessoa, que é Mônica Mesquita, nesse encontro desse projeto de extensão universitária, e ela me falou do grupo, e eu fui. E aí fui falar com a professora Maria do Carmo, super interessada em participar do grupo, porque aí sim realmente veio um convite, né, de estar ali junto, só que era bem no momento em que o grupo estava construindo o primeiro Congresso Brasileiro de Etnomatemática, que foi aqui na Faculdade de Educação. Então, com essa curiosidade, né, com essa vontade de querer saber mais, eu acabei tendo uma apresentação riquíssima, né, porque foi um congresso, foram vários dias, e aí eu digo que ali eu fui picada ali por um bichinho que caminha comigo a vida inteira, não consigo deixar de considerar toda a perspectiva que essa área traz na minha atuação, né, na minha vida pessoal também. Enfim, acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Uma sorte, né, porque a gente sabe que nem todas as faculdades oferecem essa disciplina, embora ela está cada vez mais difundida, ela tem cada vez mais presença em grupos de pesquisa e cursos de graduação e pós, mas foi para mim uma grande sorte, né, que o acaso permitiu que eu estivesse lá na USP nesse momento e conseguisse estar no grupo desde o primeiro congresso. Nossa, é muito legal. Eu estou no meu último ano e estou esperando, né, ser picada por esse bicho aí, porque ainda não fui. Estou esperando. A gente queria saber um pouquinho, o nosso podcast é sobre etnomatemática na sala de aula, né? E teve várias discussões na disciplina, nas nossas reuniões, mas a gente queria saber um pouco sobre o que você entende por etnomatemática na sala de aula e quais as suas contribuições e complicações, né? Tá joia. As pessoas no campo da etnomatemática gostam muito de usar a palavra postura etnomatemática, né, para designar, então, uma forma de agir do professor que está em sala de aula, frente ao conhecimento que os estudantes trazem e já carregam das suas próprias culturas, da sua própria vivência. Então, eu gosto dessa palavra, eu entendo a etnomatemática desse modo, como uma postura, de fato, mas não só como uma postura, mas como uma atitude, né? Você assume ali pressupostos que são pedagógicos e que se alinham muito à pedagogia do professor Paulo Freire, que é essa visão dialógica a respeito do conhecimento. Então, o professor não é o único detentor desse conhecimento, e nessa interação, nesse diálogo, se constroem novos conhecimentos. Então, é uma atitude pedagógica e é também uma atitude política. À medida em que a etnomatemática ela vai trazer uma nova visão do que seja a matemática. Ela amplia esse olhar do que é considerado conhecimento e do que é considerado um conhecimento supostamente válido, né, para a formação dos sujeitos. A gente sabe que os currículos que atuam nas escolas, especialmente o de matemática, ele não tem dado espaço
para essa diversidade de saberes que compõem os diferentes grupos, a diversidade de pessoas, de olhares, e a etnomatemática vai tirar da invisibilidade esses conhecimentos. Então, ela vai dar visibilidade para saberes que até então não teriam espaço na escola. E eu acho que esse é o grande conhecimento, a grande contribuição que ela traz, quando ela abre esse olhar e reconhece saberes como saberes legítimos, né, saberes que permitem o desenvolvimento das pessoas, dão significado à matemática na vida das pessoas, a gente entende que ela é para todas as pessoas, e não para algumas pessoas ou para alguns grupos. Todos os saberes são considerados válidos, né, são considerados legítimos. E eu acho que essa é a grande contribuição que ela traz. E todos os estudos que ela vem construindo no campo acadêmico vem demonstrando que o que nós entendemos por matemática, do ponto de vista acadêmico ou escolar, é muito alimentado de uma única cultura europeia, eurocêntrica, ela é datada. E o que a gente vai descobrir é que esse conhecimento é muito mais amplo, muito mais complexo e interage com outros campos do saber. E aí eu acho que ela abre realmente um universo de construção e de busca, né, de reconhecer novos saberes, novas formas de pensar matematicamente, né, entre aspas. Acho que essa é a grande contribuição dela. Com contradições, complicações, eu acho que a dificuldade, eu prefiro dizer assim, ela entra em cena no momento em que a escola ela tem que trabalhar um determinado conhecimento escolar, né? E como conhecimento escolar, ela precisa trazer um pouco a herança daquilo que as gerações anteriores construíram e precisa olhar para o futuro, né? Então, o professor Ubiratã vai chamar de etnomatemática o elo entre as tradições e a modernidade. E a escola é uma instituição que precisa lidar com isso, ela precisa olhar para o passado, para a história, mas ela precisa olhar para o futuro. E pensando o presente no meio disso, a gente sabe que as pessoas vêm de diferentes tradições. Então, ainda numa escola em que essa história é contada de um único ponto de vista, é que começam os conflitos, quer dizer, quais serão as vozes que eu vou privilegiar? Também escolher um único grupo, né? Deixar de falar do europeu para falar de um outro único grupo. Será que também não seria limitar a capacidade desse aluno de se desenvolver olhando para outras culturas que não só a dele? Então, eu acho que em sala de aula a gente precisa pensar muito nesse equilíbrio. Então, às vezes, os trabalhos em etnomatemática sofrem algumas críticas por estarem pautados numa cultura local, num saber que é daquele grupo, mas sem expandir esse conhecimento para outras culturas. E eu acho que em cada ciclo da formação da educação básica, a gente precisa dosar isso, né? Porque, de fato, a gente quer, com a matemática também, que se produza um pensamento abstrato para além da realidade. Então, a realidade é central para a etnomatemática, mas a gente também não pode circunscrever o nosso currículo só nessa realidade. A gente também quer potencializar novos conhecimentos, novos saberes, desafios para que a gente possa construir novas possibilidades de futuro. Então, eu diria que a dificuldade está nesses acordos que a gente precisa construir dentro do universo da escola, que envolve a escola, o conhecimento que é, de alguma maneira, compartilhado, né, do ponto de vista da nação e do mundo, mas também das comunidades que circulam nessa escola, dos professores,
E aí esse acordo é que é difícil da gente construir, mas é possível, né? A gente vai vendo muitas histórias em que a gente vê currículos sendo produzidos que assumem um equilíbrio entre esses diversos saberes, dando bastante voz ao estudante, às comunidades, aos territórios, e acho que é nessa direção que eu acredito que é possível construir uma etnomatemática dentro da escola. Rivaldo, você quer falar alguma coisa? Você pode falar primeiro, não tem problema. Tá. Professora, você comentou sobre a visibilidade, né? E aí eu gostaria de saber como que essa visibilidade acontece na prática, porque a gente tem muita dificuldade em ver a teoria sendo aplicado na prática, sabe? Até onde a gente está fazendo etnomatemática dentro da sala de aula? Ou até quando a gente está pegando um conteúdo que faz parte de uma cultura e descontextualizando e chamando de etnomatemática? Então, existe uma crítica a essa expressão, né? Dar visibilidade, tornar visível ou desvelar um conhecimento. Então, se pressupõe por essa palavra que talvez aquilo não existisse e alguém foi lá e descobriu, quase como a gente pensa alguns saberes matemáticos também, que um dia uma pessoa identificou aquele saber e deu nome a ele, ou algo assim. Então, quando eu digo tornar visível, eu digo no sentido de que, para muitos grupos, ver os seus conhecimentos construídos dentro da escola, isso faz com que esse grupo se fortaleça. Quando a escola ignora, silencia, exclui, recusa determinadas formas de pensar, a gente vai construindo uma visão muito equivocada sobre que conhecimentos são válidos. Então, quando eu digo tornar visível ou dar visibilidade, é no sentido de que, ao trazer esses conhecimentos para dentro do currículo, para dentro da sala de aula, a gente legitima esses saberes, a gente dá ainda mais legitimidade a esses saberes que já são legítimos. Então, você falou da dificuldade de entender isso na prática, então vamos falar um pouco aí de alguns exemplos, né, de como isso vem ocorrendo. Então, eu vou pegar o exemplo mais recente, que é a discussão antirracista, né, e a relação entre raça e cultura, entre a cultura negra, por exemplo, dentro da escola. Se você for olhar uma das características do conhecimento e da cultura africana e de povos africanos e de afro-brasileiros, a gente tem percebido muito o valor, por exemplo, da oralidade e a presença do corpo nessas culturas. E se você olhar a sociedade europeia e a nossa constituição da nossa escola, a gente não tem dado tanto espaço para o corpo, a gente não dá tanto espaço para a oralidade. A gente tende a valorizar o mental, a gente tende a valorizar o escrito. Então, quando eu já desconstruo essa visão e percebo que aquele corpo tem uma forma de se expressar, eu estou valorizando uma linguagem que nem sempre aparece na sala de aula. Quando eu olho para conexão que existe entre esse corpo e a mente, ou a narrativa, a oralidade, eu posso trazer isso para dentro da aula de matemática e perceber um conhecimento matemático que está presente no discurso, por exemplo, e que nem sempre a gente valoriza. Então, eu faço uma pergunta, o aluno me responde, e eu sigo em frente como se aquilo não fosse interessante, porque eu quero mesmo é que ele faça uma determinada conta de um determinado jeito. Então, no meu estudo de doutorado, por exemplo, eu fiz esse estudo numa escola de jovens e adultos, né? Uma escola que atua com jovens e adultos. E aí você percebia essa riqueza entre as diferentes formas de calcular, de operar, de lidar com os números, de lidar com a vida,
quando os sujeitos trazem para a sala de aula não só uma conta formal, armada, que ele precisa saber fazer, ou que ele quer aprender a fazer daquele modo, exata, mas o cálculo mais aproximado, e aí eu identifico formas de cálculo arredondadas, por exemplo, eu faço um arredondamento ao invés de eu, necessariamente, numa situação, precisar da conta armada. Então, essa é uma possibilidade. Ou quando eu percebo como esse sujeito se localiza, no meu caso aqui na cidade de São Paulo, mesmo não sendo eventualmente alfabetizado, ele tem uma forma de entender esse mundo, e a etnomatemática tem essa curiosidade e essa premissa que é reconhecer essa forma de pensar que faz com que as pessoas sobrevivam e vivam dentro das suas realidades. Não sei se esses exemplos são suficientes, mas tem suficientes, assim, se traduzem um pouco, se vocês já viram esses exemplos, eu poderia falar de alguns outros também, que interesse, de repente, a vocês, desse ponto de vista aí do que é isso na escola. Eu acho que a pergunta que eu ia fazer entra um pouquinho nisso. Como que eu posso começar a pergunta? Talvez eu faça duas em uma, vamos dizer assim. A primeira que eu achei interessante é que você trabalhou em comunidades indígenas, né? Se você me comentou. Eu queria saber como foi a experiência e como foi o uso da etnomatemática lá. Já teve um podcast sobre isso, mas eu achei muito interessante. E o segundo, eu acho que vai um pouquinho assim do que está acontecendo com a educação no Brasil hoje. Que você pega, por exemplo, muitos professores que estão para se formar ou estão se formando, às vezes eles desanimam, às vezes desistem da licenciatura. Conheço pessoas que se formaram e acabaram desistindo da licenciatura, porque está tendo todo um novo projeto, tanto para o ensino fundamental, para o médio, que tem, né, até irônico, porque se falava, a escola doutrina, não sei o que tem, né, Paulo Freire doutrina, e o que está tendo na escola hoje, no meu ver, é quase uma doutrinação, assim, vai começar a aula de empreendedorismo, sabe, que para mim são coisas que, se você for ver, é também uma visão política do mundo, né, que já está sendo passada ali. E aí, assim, começa uma educação focada apenas no vestibular, e na individualização do aluno, você que tem que se preocupar com o seu futuro, você é responsável por tudo, como se a realidade fosse perfeita e toda é culpa do aluno por não conseguir. E aí, muitos professores desanimam. E aí, eu acho que quando as pessoas estão na faculdade ou estão saindo, fica aquela coisa, como eu posso aplicar a etnomatemática em sala, se cada vez mais a sala de aula é focada em vestibular, cada vez mais o professor se sente cansado, se sente assim, vamos dizer assim, sobrecarregado de problemas. Se você já teve alguma experiência assim, onde você tentou aplicar a etnomatemática em sala, porque, né, teve a comunidade indígena, vamos dizer assim, mas pode ter uma sala de aula, por exemplo, no estado, em Rio Claro, e são lugares muito diferentes, né, onde você pode aplicar, talvez, de forma diferente a etnomatemática. Se teve alguma dificuldade que você enfrentou, o que você acha que vai ser, assim, o futuro dos professores e como eles podem usar isso na matemática? Porque acho que ficou muito longa a pergunta, talvez, mas eu tentei unir tudo em uma só, porque talvez fique melhor para você responder tudo junto, não sei. Mas é porque eu sinto que é algo que vê muito na graduação. Eu vou passar para você a palavra. Olha, posso falar? Você quer? Não, claro. A pergunta seria essa. Eu acho que o centro da sua pergunta está no quanto os professores, especialmente quem está se formando para ser professor, desanima, né? Acho que estar na escola, estar em sala de aula, de fato, tem momentos que a gente desanima, porque são muitos desafios que a gente enfrenta como professor. Então, e como escola, a primeira coisa que eu gosto de dizer para as pessoas é que a gente não pode estar sozinho em sala de aula. Assim como na universidade, a gente não pode estar sozinho. Ser professor, ser pesquisador é atuar coletivamente. Então, às vezes a gente faz uma pesquisa e acha que ela é insignificante ou ela é muito pequena, mas aquele resultado associado a outras pesquisas vão mostrando que aquela sua hipótese faz sentido e ela vai se somando a resultados de outras pesquisas. Então, quando a gente se isola no nosso fazer acadêmico,
seja num TCC, num trabalho, ou num mestrado, num doutorado, numa iniciação científica, aquilo perde um pouco o sentido, né? A gente, então, quando vai estabelecendo diálogo com os nossos pares, aquilo vai fazendo sentido. E a mesma coisa o professor dentro da escola. Às vezes o professor se formou, tem aquele conhecimento, entra num modo automático e vai reproduzindo aquilo, e ele vai enfrentando essas mudanças que vão chegando, seja cultural, do ponto de vista dos alunos, das gerações, seja do ponto de vista das políticas ou da própria visão de conhecimento. Então, quando a gente vai ficando muito solitário nesse fazer, a gente corre um risco muito grande de se desanimar. Então, a gente, primeiro, para que as coisas façam sentido, a gente precisa se colocar em diálogo com uma comunidade, seja uma comunidade profissional, de pesquisadores ou de educadores, professores, seja uma comunidade de parceiros. Então, eu sempre defendo muito isso. Se você se isolar, se você ficar solitário, a chance de você desanimar é muito grande, porque, de fato, estar na escola e ser professor é uma forma de resistir a muitos modelos que vão nos impor. Agora, essa resistência, ela é uma resistência muito produtiva, assim, muito rica, a gente se reinventa, a gente descobre, a gente faz, a gente erra, a gente acerta, e aí é nesse processo que a gente pode sentir felicidade de estar naquela carreira. Então, para jovens que estão estudando, eu acho que existem muitos espaços de atuação como educadores, como professores. Então, para alguém que está desistindo da carreira, eu acho que existem muitos espaços, desde a educação formal, como da educação fora da escola. Então, é importante que a gente olhe as experiências e veja aquela com a qual a gente mais se identifica, o modelo de escola, a forma como a gente espera atuar. Então, acho que é um pouco essa busca que a gente precisa ter sempre coletivamente. Vai interromper o tempo, mas eu queria ainda continuar. Eu acho que vai. Querem. Eu acabei de receber uma mensagem escrita assim, tiramos o limite de 40 minutos. Eba! Que bom, eu só cliquei ok, agora vai funcionar. Então você está falando umas coisas que interessam, então deixa ela falar mais um pouco. O cara do Zoom está ouvindo aqui, ele não deixa eu continuar. Não, gente, eu também não sei se eu fiquei redundante aqui na minha fala, mas enfim, vou seguir meu raciocínio, né? Foi legal. Eu vou cortar esse aqui. Tá. Aí eu não sei se você lembra exatamente onde você parou. Lembro. Ah, então beleza. Eu vou passar de novo. Então, a gente é da matemática, fica sempre indicando pontos, né, para falar. E aí, esse meu movimento, por exemplo, na educação, ele começou com as escolas indígenas. A minha primeira experiência como docente, porque eu ainda era da graduação quando eu estava no grupo de pesquisa da Ana Maria do Carmo, ali aqui do GPEM, e em paralelo fazendo meu estágio numa escola. Mas a minha primeira experiência mesmo como professora, já foi formada, foi com os indígenas. Foi onde eu comecei a minha experiência. Depois eu entrei para a educação básica, fiz a minha carreira ali como professora mesmo. E foi muito importante para mim esse encontro com as escolas indígenas, porque o indígena tem um lugar de escuta muito importante, e o silêncio na escola indígena também é algo importante. A gente, como professor, gosta muito de ocupar o silêncio na sala de aula. Então, você lança uma pergunta ou lança uma proposta, e às vezes o tempo do outro e a resposta que vem do outro, ela demora. E aí, na sociedade que a gente vive, onde tudo é muito urgente, tem muita pressa, eu sempre fui aprendendo que as coisas têm um tempo para acontecerem, e a gente precisa respeitar esse tempo. A minha experiência com a escola indígena, e aí a etnomatemática também tem um aspecto que eu valorizo muito na minha formação, que é a formação com a antropologia e com a etnografia. Então, as pesquisas em etnomatemática, elas defendem que os estudos sejam o mais etnográficos possíveis, o mais etnográfico possível, ou seja,
que a gente realmente faça uma imersão nas comunidades, nas escolas. A gente vê muita pesquisa que o indivíduo vai lá na escola, faz uma entrevista, mas o quanto ele viveu aquela escola, o quanto ele percebeu os conflitos, as dificuldades daquela escola. Então, a etnomatemática ela vai ter sempre essa preocupação de contextualizar a escola, contextualizar aquele grupo que está sendo estudado, porque aí você vai perceber nuances, entrelinhas, você vai perceber um mundo sensível, que nem sempre a gente perceberia quando a gente só vai lá, faz alguma coisa e depois analisa aquilo que a gente fez. E a etnografia vai te dar muitos recursos para entender que o olhar do mundo pelo outro é diferente do seu. Ele parte de outros pressupostos, de outras formas de interpretar o mundo. E com os indígenas, isso é de uma riqueza incomensurável, porque a forma como eles lidam com o mundo, e aí nem dá para tratar genericamente, né, porque cada comunidade, cada etnia tem uma forma de ver o mundo, isso é de uma riqueza muito grande realmente. Então, essa minha experiência com os indígenas marcou muito e marca tanto a minha vida, né, como pessoa, quanto a minha vivência como educadora e professora e pesquisadora. Eu fiz o meu trabalho logo no início com a formação dos professores indígenas aqui do estado de São Paulo. Foi uma formação coordenada pela professora Maria do Carmo, e era o nosso primeiro contato também com eles. Então, a gente foi descobrindo ali mutuamente aquilo que era interessante para a formação deles. Eles estavam começando a construir a escola indígena, e aí como que essa escola deveria acontecer, de que maneira, e eles eram, então, os professores que atuariam nessas escolas, sendo eleitos pela própria comunidade para estarem no curso. Então, foi um momento muito importante para a minha formação, e acho que os trabalhos com populações indígenas em etnomatemática são valiosíssimos, e eles trazem muitos conhecimentos para a gente pensar a escola do não indígena. Então, algumas coisas que aparecem muito frequentemente, a relação com o meio ambiente, a relação com o mais velho, né, o respeito que as comunidades indígenas têm pelo mais velho. Se você olha para a nossa sociedade, para a escola, o conhecimento do mais velho é desprezado, né, não faz sentido. E para eles, você não faz nada dentro da comunidade sem que o mais velho esteja presente, sem que o mais velho opine. Então, só para citar alguns exemplos de como a gente tem muito a aprender com essas comunidades e com esses estudos. E a última coisa, eu acho, você falou um pouco sobre essas novas políticas, o novo ensino médio, e como isso vem para as escolas com um ar de doutrinação, né? O professor Ubiratã D'Ambrosio vai falar, na verdade, a Beatriz D'Ambrosio é que fala, e depois ele vai reforçar essa voz. Eles falam de uma insubordinação criativa. Eu não consigo pensar na gente estar na escola sem se ver de forma insubordinada. E ao atuar de forma insubordinada, recusando certas imposições que nos colocam, seja uma imposição legal, porque é um currículo oficial, seja uma imposição de uma comunidade que não quer que você fale de determinados conhecimentos, por exemplo, né? A gente sabe que no debate antirracista, por exemplo, a gente tem visto muitas resistências também de comunidades, muitos conflitos acontecendo, entendendo que certos saberes não devem estar na escola. Então, isso é uma luta, de fato, para que esses conhecimentos estejam em sala de aula. Então, essa insubordinação de fazer diferente, de mostrar uma nova forma de pensar, ela acontece. E quando você se insubordina, às vezes você é reprimido pelo sistema. E sim, eu já vivi muitas situações em que você é confrontado a dizer por que você está trabalhando desse modo e não de outro, a dizer que essa forma de fazer não é adequada. Então,
Por isso eu digo que o que te sustenta, quando você está ali insubordinando-se a um sistema, é esse coletivo de pessoas, pesquisadores, práticas, que vai mostrar que aquilo que você está fazendo faz sentido, é coerente com uma visão política pedagógica. E se você for ficando muito isolado, aí você vai se sentir enfraquecido e não vai ter força para se posicionar nesses momentos. De fato, é uma luta, é uma resistência, e cada nova política que chega, ela traz imposições, mas ela também traz certas oportunidades, né, de você ocupar um novo espaço que alguém está inventando ali, que ainda está um pouco em aberto, de trazer novas propostas, novas ideias, novas formas de fazer. Eu acredito muito nisso. Antes de passar a palavra para a Sara, que eu acho que ela tem várias perguntas pela carinha dela ali. Não? Eu achei muito legal essa fala, assim, da ideia de um coletivo, assim, de como a gente, como professor, deveria ser mais... Porque eu acho que realmente tem muito... É quase um desamparo, assim, de quando você se forma. E, assim, é um ambiente onde, normalmente, os professores, cada um pensa em si. Isso quando não é um ambiente competitivo, né? Ah, eu sou um professor melhor que ele. E aí você, como professor, está começando num ambiente que você não está acostumado, eu acho que deixa muito desamparado. Eu acho que, de fato, a gente, como professor, deveria pensar mais em forma coletiva mesmo. Corretíssimo, assim. O professor Vinícius de Macedo, aqui, da Faculdade de Educação, ele conta que no início da carreira dele, esse discurso de que o professor tem autonomia, a gente reivindica a autonomia do professor. Mas quando você está no início da carreira, essa autonomia, ela vira quase um abandono. E ele fala muito nesse sentido que você trouxe, que é o professor, ele precisa de amparo, ele precisa ser amparado, especialmente no início de carreira, porque ele está ali aprendendo a fazer. A gente vê nos cursos de medicina, por exemplo, as residências, né, elas são longos períodos em que aquele profissional vai para a prática, vai sendo assistido, e ele vai construindo a sua forma de ser médico, né, atuando. O professor, ele também precisa desse movimento. A gente viu acontecer no Brasil os PIBIDs, né, que eram as bolsas de iniciação à docência, que estão sendo enfraquecidas cada vez mais, né, e aí a gente vai perdendo esses espaços em que a gente quer fortalecer o estágio, a formação inicial do estudante na docência. É muito importante que a gente reivindique esse espaço de formação e que a gente denuncie esse abandono, mesmo no início de carreira. Isso é um sentimento que todos nós, quando começamos a carreira, temos. E muitos estudos mostram que você, quando começa a sua prática, você tende a reproduzir a prática de quem você recebeu. E não necessariamente tudo que você estudou na teoria, né? Você precisa construir uma prática. E aí, às vezes, a gente até tem uma discussão bacana, teórica, de possibilidades de como fazer, mas a gente acaba se apegando a certos modelos que a gente tem como referência do que seria um bom professor, do que seria uma boa aula, e só realmente vivendo essa prática é que você vai poder se descobrir sobre quem é você como professor, o que funciona melhor para você, né, e para o aprendizado do seu estudante. Então, acho que é isso mesmo. E sobre a competitividade na carreira docente, eu vejo desse modo também. A gente tem uma carreira em que a gente é pouco colaborativo, porque também a gente tem um sistema que abre pouco espaço para essa colaboração. Então, a gente acaba se vendo ali quase, eu não diria como uma competição, mas a gente não se coloca de forma tão solidária, às vezes. E isso é muito ruim. Eu trabalhei no INEP, né, e o PISA, por exemplo, eu me lembro que uma pergunta do PISA no questionário dos professores era sobre esse tempo para uma atuação coletiva, tempo de estudo, tempo de compartilhar práticas. Tem algumas escolas aqui em São Paulo, por exemplo, particulares, em que eu já vi uma situação que um professor assiste a aula do outro, e depois o outro assiste a aula do um,
e mediados eles vão podendo entender como que o outro faz, como que o outro deixa de fazer, como é que eu posso me apropriar da prática de um colega, como é que eu posso adaptar o meu jeito de fazer as coisas. Se a gente tem espaço na escola para esse tipo de interação, a gente fala tanto da interação entre os alunos, né? Seria muito bom que a gente pudesse ter uma condição de trabalho em que a nossa interação fosse privilegiada, de maneira que a gente pudesse trocar formas de ser professor, né? E aprender com os colegas e se colocar de um modo mais solidário, e mais coletivo e mais colaborativo na nossa prática como profissional da docência. Eu queria perguntar uma coisa, que a gente vê muito na graduação essa questão de não coletividade, né? Igual o André comentou, as coisas são muito individuais, então é você com a sua pesquisa, você com a sua graduação, e eu queria saber se na escola é assim também, porque parece que como a gente vai entrar sendo novos na carreira, os professores vão olhar pensando, sabe, o que você está fazendo, está tudo errado. E aí, outra coisa que eu queria comentar é que você falou sobre como a gente se espelha muito nos nossos professores, né? E aí eu acho que daí que vem, por exemplo, a minha insegurança em dar aula. Porque eu sou muito insegura, porque eu quero chegar dentro da sala de aula e ser a revolucionária, eu quero propor uma aula totalmente diferente, sabe? Só que como? Sendo que eu não tenho histórico para isso, sabe? Todos os meus professores, eles falaram, mas não passou da teoria, sabe? Então, eu acho que um pouco da minha insegurança hoje vem muito de encontro com isso. Você já fez estágio ou já está no estágio ainda não? Então, o nosso estágio foi remoto. Então, por conta de ser remoto, prejudicou muito, muito, muito. Verdade. Olha, é Chara? Não, como é seu nome? É Sara, mas tem SH mesmo. Tá, é Sara, tá bom. Sara, bom, eu acho que a pandemia deixa seus efeitos e a gente precisa preencher esses espaços que ficam de lacunas, né? Eu uma vez tive uma conversa com um pesquisador que faleceu, e preciso lembrar o nome dele, gente, peraí, que aí eu volto à frase. Chateaubriand. Vou voltar. Enfim, uma vez eu fiz uma entrevista com um pesquisador da etnomatemática que faleceu, que era inclusive de Rio Claro, que é o professor Chateaubriand, o Chateau, Nunes Amâncio, e ele é um pesquisador da cultura indígena, com essa tradição indígena, e aí a gente terminou essa conversa, e eu mandei um e-mail para ele depois, e ele me respondeu no e-mail: toda a conversa deixa lacunas, cabe a nós preenchê-las ou não. E acho que nesse momento de pandemia, quem está nessa formação, com certeza viveu muitas lacunas, né? Você não pode viver um estágio presencial, mas você vai ser uma professora presencial. E aí, infelizmente, nesse momento, a gente vai precisar correr atrás de preencher essas lacunas. Mas o que eu te diria é que a gente nunca se sente pronto, a gente nunca está pronto. E a gente vai errar, a gente precisa aceitar que a gente vai errar. Mas a gente precisa aceitar também e acreditar que a gente também vai acertar. E é nesse movimento de acertar, errar, estar em contato com o aluno, que você vai se descobrindo, que você vai percebendo o que funciona, o que não funciona. E esse repertório todo que vocês vão acumulando na graduação, ele vai fazendo sentido. E aí você vai buscando referências específicas para o grupo que você está atuando, para a escola que você está atuando, e acho que é preciso um pouco de paciência e, ao mesmo tempo, essa aceitação de que errar faz parte, né? A gente não diz na matemática que o erro é parte do acerto, a gente precisa levar em conta o erro do aluno, a gente precisa levar em conta os nossos erros também,
para que a gente possa prestar atenção e olhar e dizer, olha, isso aqui não deu certo, mas isso aqui deu. E os alunos, quando você estabelece uma relação de respeito com eles também e abre espaço para que eles se coloquem, você ouve também aquilo que deu certo. Eles também são bacanas em te dizer, olha, isso aqui eu acho que você está legal, mas isso aqui acho que você precisa, não foi legal isso aqui. Então, acho que é realmente aceitar e se abrir para essa descoberta que é ser professor, ser educador. E é uma aventura e, de fato, quando você, assim como a etnomatemática me picou, a educação me picou. Eu acho que, não sei se eu consigo me perceber em outras carreiras. A educação, talvez não como professora, mas a educação é algo que está em mim. Não me vejo atuando distante disso, né? Porque o educador tem essa intenção de interferir numa realidade. Ele tem essa intenção de mudar o outro, de olhar, de trazer para o outro um outro ponto de vista. E aí você faz isso o tempo todo, né? Dependendo de onde você está, quando você realmente se sente um educador. E aprende a fazer isso, e erra e acerta. Nossa, essa parte do... Até me pegou essa parte do... a gente vê o erro do aluno como algo que a gente pode aproveitar, né? A gente não pode julgar o aluno por errar. E a gente, como professor, quando a gente erra, a gente fica, meu Deus, né? A gente não olha pra gente mesmo, né? A gente se julga, né? A gente se julga e... Vou fazer aqui, então, a última pergunta. Se deixasse eu e a Sara, ficaríamos mais 2 horas aqui, né? Para encerrar, então, não só o nosso episódio, mas o podcast em geral, né? Porque esse aqui é o último. E para quem, assim, não é da graduação, vamos dizer assim, às vezes a pessoa trombou com o podcast, mas não viu na graduação. A gente queria, para essas pessoas, se elas tivessem interesse, onde começar? Onde buscar esse conhecimento? Tem algum livro que você recomenda? Algum vídeo? Algum ponto de partida? Nem que seja qualquer coisinha para a pessoa começar a pesquisar. Porque às vezes a gente sabe que na graduação talvez seja um dos poucos momentos que a gente tromba mesmo com a etnomatemática. Talvez não fosse a graduação, eu nem ouviria falar sobre a etnomatemática, né? E aí eu penso assim, um professor que já está formado, por exemplo, há muito tempo, que já está distante da graduação ou está distante da faculdade, do mestrado, do doutorado, onde ele poderia arranjar um pouquinho mais assim, desse conhecimento para ele começar a buscar, se interessar? Se tem algo que você... Pode ser, inclusive, algum trabalho seu, fique à vontade. Para o interesse das pessoas que estão escutando. Bom, eu acho que a grande referência da etnomatemática, e eu não posso deixar de citá-lo, porque a gente perdeu essa pessoa em 2021, é o professor Biratã D'Ambrosio. Tem um vídeo dele no YouTube curtinho, eu gosto sempre dessa oralidade, de ouvir a pessoa falar, então acho que hoje em dia a internet nos possibilita isso. Então, o Biratã é um ótimo convite à etnomatemática. Esse videozinho que está lá no YouTube, eu posso passar direitinho a referência para vocês, ele conta um pouco da experiência dele com essas ideias, como ele começou nesse movimento, então acho que é interessante. E depois, para quem quer saber mais, quem quer ter mais curiosidade, a etnomatemática está esparramada assim, no Brasil e no mundo, e a gente tem uma rede internacional de etnomatemática, que também tem um site, que a gente pode deixar aí a referência para vocês. A rede tem muito material disponível lá. E aí eu acho que dentro das faculdades, dos institutos, dá uma pesquisada, dá uma olhada. Hoje em dia eu acho que tem muitas pessoas que, se não são da etnomatemática propriamente dita, são pessoas de uma vertente mais sociocultural da educação matemática, que olham o conhecimento matemático preocupados com essa perspectiva social, cultural, da relação com o território, das pessoas atuando na vida, de como a linguagem modifica esse modo da gente pensar matematicamente. Então, eu deixo um pouco esse desafio de buscar aí próximo de vocês pessoas que tenham esse olhar para essa forma de fazer matemática e educação matemática, que certamente vocês vão encontrar muitas pessoas
em diferentes partes do Brasil que estão atuando nessa área. Acho que eu indicaria esses caminhos aí para começar. E indicar o nosso GPEM aqui, o nosso grupo de estudos e pesquisa em etnomatemática, é um grupo muito ativo, atuante, a gente tem um site também, e as pessoas são sempre bem-vindas. E o meu mestrado eu fiz em 2003, terminei em 2005, 2002 a 2005, e ele foi sobre a pesquisa brasileira em etnomatemática. E como eu era recém-saída da graduação, quando eu entrei no mestrado, talvez ele tenha uma voz e uma linguagem que interesse para quem está começando a pensar em etnomatemática e está saindo da graduação. E ele foi um estado da arte da pesquisa brasileira em etnomatemática, e ele está disponível no site, no banco de teses da USP. Então, se você jogar aí no Google, consegue chegar no meu mestrado. Eu acho que ele é uma boa porta de entrada, porque vai pegar lá o primeiro movimento da etnomatemática no Brasil, e ele é um convite aí para que vocês sejam picados por esse bichinho da etnomatemática também. Nossa, assim, eu acho que a gente não teve contato com essa dissertação. Teve, ô, Rivaldo? Ela é um clássico, assim, sabe? Todo mundo que pesquisa em etno, é que também quando você está dando um curso na graduação, o pessoal tende a ir mais para os artigos, né? E aí eu sou ruim disso, não sou muito boa de muitos artigos, tenho poucas coisas publicadas, assim. Agora que eu estou olhando mais para isso, mas eu acho que talvez por isso ele não entrou, assim, na referência, mas é o meu trabalho e depois o do Roger, né, que também vai olhar, o Roger já vai olhar numa perspectiva mais profunda, ele já estava ali no doutorado dele, mas esse mestrado eu acho que ele tem uma linguagem acessível, eu fiz um momento com bolsa, sabe? Eu acho que ele e ele tem lá uma lista de trabalho, se você está mais preocupado com o escolar, com o indígena, com o caiçara. Então, ele tem um primeiro mapa, assim, muito bacana mesmo das pesquisas, e ele é um bom convite também. Bom. Muito bom, já vou até pesquisar. Eu queria falar uma coisa. Vocês perguntaram lá nos textinhos de experiências, né? De experiências com etnomatemática na sala de aula. Sim. Eu não sei se eu respondi ou não com os exemplos que eu dei, mas eu dei uns exemplos que costumam ser meio clichês, né? Mas, assim, experiências que eu já tenho vivido como professora, eu acho que tem algumas que eu acho interessante listar. Então, uma experiência mais recente foi com essa Escola de Educação de Jovens e Adultos, um CIEJA, e dentro desse CIEJA, você tinha, numa única sala de aula, né, porque era um grupo muito diverso ali, ele, por ser uma escola de educação de jovens e adultos, que se caracteriza por um público muito diverso, você tinha lá, desde o mais jovem, que vem para a EJA muito cedo, até aquele mais velho que está buscando alfabetização. Você tem mulheres, homens, você tinha transexuais dentro dessa escola, deficientes. Então, você vai olhando ali, em uma única sala de aula, um professor sensível a esses saberes, quais eram os desafios que ele tinha que lidar ali. Então, o meu doutorado foi uma experiência intensa de mais de 8 meses nessa escola, e eu acho que ele é uma experiência bem interessante também para quem quer ver um pouco como é que isso aparece na sala de aula de matemática. A gente também teve uma experiência coletiva, eu e o professor Júlio Vale, dando uma formação sobre etnomatemática e território, a relação da cultura da matemática com o nosso território. A gente habita um território, uma cultura, um lugar, e esse lugar tem
para a gente sempre muitas informações. Então, aqui em São Paulo, se a minha escola está dentro de São Paulo, eu vou ter uma cultura mais urbana. Se é uma escola que está no litoral, se é uma escola que está numa área mais rural, eu sempre vou olhando como o território vai me alimentar para pensar esse currículo. E eu tive também, mais recentemente, experiências com a inclusão, com alunos com deficiência, e é tão interessante quando você ouve a narrativa, como eles contam o que é para eles matemática, que eu acho que essa é sempre uma pergunta: o que é matemática para você? Como você vê a matemática? E aí você pode ter isso como um ponto de partida nesse diálogo com o aluno, porque a gente pode chamar de número e ele vai te mostrar como ele vê o número na vida dele. E aí essa forma de quantificar, de lidar com o espaço, de fazer inferências, de se organizar, de classificar, tudo isso é matemática. E acho que tudo isso é conhecimento que pode ser explorado dentro da escola. Acho que era isso que eu queria falar, mais ou menos. Pelo menos das perguntas. Mas adorei, gente. Quero agradecer muito também a oportunidade de poder falar com estudantes de graduação, e acho que vocês reivindicam coisas muito importantes, que é ingressar na carreira mais confiantes e com vontade de fazer a diferença mesmo, porque é uma longa luta, mas é muito prazerosa, a gente colhe muitos frutos. Então, desejo muita sorte e estamos junto aqui, né? Estamos junto. A gente estava até com medo de te chamar e você recusar. A gente até falou: não, gente, ela não vai aceitar. O que ela vai querer com esses estudantes aí? Falou assim: quem é você? Esses estudantes querendo falar comigo. Tenho tempo para essa turma. Exato. Nossa, a gente vive um momento que as pessoas não têm tempo de nada, né? Mas eu estou numa fase boa que eu quero ter tempo para essas coisas, inclusive, né? Para a gente ter trocas, poder viver as coisas de uma forma mais bacana, né? Mais presente, né? Professora, a gente queria te agradecer. Eu acho que enriqueceu muito, porque a gente está, mesmo tendo cursado, né, uma disciplina, a gente ainda tinha muitas dúvidas, e com você falando, nossa, foi muito maravilhoso. Queria agradecer pela sua participação, por ter disponibilizado um tempo aqui para nós, meros alunos da graduação do último ano. E é isso. Quer falar alguma coisa, Rivaldo? Acho que já tirou as palavras da minha boca. Gente, super obrigada, eu que agradeço mesmo, e conta comigo, conta com a gente, e a gente tem aí o nosso grupo de etnomatemática que está com reuniões virtuais ainda. A gente quer fazer um modelo híbrido, mas acho que esse é um caminho sem volta, então se tiver alguém aí muito interessado em continuar sabendo mais, vocês têm um grupo bacana aí, que é do Roger também, que é uma pessoa muito especial, mas aqui o nosso também está de portas abertas para quem quiser circular um pouquinho por aqui, saber o que a gente está fazendo, é um grupo bem bacana. Gente, então foi esse o nosso podcast. Obrigado por terem ouvido até aqui e até a próxima.